Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado. Vamos dar continuidade e prosseguimento ao nosso estudo da semana. E com certeza Papai do Céu vai nos falar, vai nos ensinar, vai nos mostrar qual o caminho que eu e você devemos trilhar. Tudo isso mediante ao estudo que vamos fazer hoje, tá certo? Antes de nós conhecermos qual será o tema e os pontos e textos bíblicos a qual nós vamos nos aprofundar, eu quero convidar você a orar comigo. E logo em seguida, a gente se maravilhar com o estudo de hoje. Vamos orar então? Senhor Deus, que estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de estudar a Tua Palavra. Nessa ocasião, mais uma vez, o Teu Santo Espírito possa ser o nosso instrutor, o nosso professor, e que dessa forma a gente possa aprender diretamente e dar a fonte de vida, de bênção para cada um de nós. Fica conosco, Pai. É isso que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. E o tema de hoje, de quarta-feira, 19 de março, estamos colocando aí o estudo em dias, é chamados a estabelecer a justiça. Eu e você somos chamados a estabelecer a justiça. O Senhor faz apelo, o Senhor constantemente chama o seu povo a estabelecer a justiça. O primeiro ponto que eu destaquei no nosso estudo de hoje diz o seguinte, ó. Os profetas bíblicos enfatizavam o chamado de Deus por justiça na sociedade. Isso é bastante comum, de fato, de se ver. As Escrituras não hesitam em destacar questões de injustiça e opressão. Essa é uma das coisas que eu acho lindo na palavra de Deus, porque ela poderia ter somente coisas bonitas, somente coisas admiráveis, coisas que, podemos dizer assim, foram filtradas e, de certo modo, não tem nenhum problema. Mas a Bíblia não é assim. A Bíblia ela narra histórias reais, história de pessoas que tanto acertaram, como pessoas que também erraram drasticamente. E é por meio das histórias, dos acertos e erros, que eu e você devemos pautar as nossas vidas. Analisando pessoas que falharam e a gente dizer, opa, esse caminho aí eu devo evitar. As pessoas que acertaram dizer, opa, isso aí é um bom exemplo para eu aprender, para trazer para a minha vida. E é isso a gente vê na palavra de Deus, né? Continuando, o desejo de que Deus executasse juízo era o chamado para que ele estabelecesse a justiça. A gente vê vários personagens bíblicos clamando, né, por justiça, né, clamando para que Deus execute o juízo. A gente, por exemplo, pode se utilizar do exemplo de Isaías e Abacuque, né, do próprio Salmos e de tantos e tantos outros que estão espalhados por toda a Bíblia. Segundo ponto, Isaías não mediu palavras para condenar a injustiça que havia em Israel. Suas palavras e seu apelo por justiça devem soar alto e claro em nossos ouvidos. A gente sabe que Isaías, se eu não me engano, ele viveu durante o período de dois reis. Né? Por exemplo, ele viveu na época do rei Manassés. Manassés era um rei terrível. Inclusive, Manassés foi o responsável pela morte de Isaías. Manassés colocou Isaías dentro de um tronco e mandou serrar ao meio. Isso é simplesmente para demonstrar a você o tipo de pessoa que estava à frente do povo de Deus. Que não era somente homens santos, consagrados e dedicados a Deus, não. Haviam pessoas corruptas, haviam pessoas injustas, haviam pessoas de uma índole má, né? E que Deus teve que lidar com todas essas pessoas. Então, a gente percebe que Isaías, ele viveu também em um período que ele precisou, né, ser a voz ali de Deus para chamar a atenção não somente da liderança, como também do povo. Olha só o que Isaías diz aqui, ó. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas. Veja que as coisas mais simples e básicas estavam sendo negligenciadas. Normalmente, nessas ocasiões, a gente tende a olhar e volver os olhos para a liderança. Do tipo, vocês estão falhando, vocês estão fracassando. Mas essa repreensão, essa puxada de orelha, não é somente para a liderança, é também para mim e você, que está na camada baixa, né? Que está
vamos dizer assim, no início ali da classificação social. Porque é muito fácil você criticar quem está lá em cima, mas a pergunta é, você é modelo e exemplo? Você está fazendo isso ou você está negligenciando também? Porque independente da nossa esfera de atuação, eu e você também podemos ser ruins e injustos, como as pessoas que estão também lá em cima, assumindo aí um papel de liderança sobre as pessoas. Olha só o que diz aqui, ó. Além disso, o profeta anuncia um lamento contra os que decretam leis injustas e negam justiça aos pobres. E alerta. Olha só qual foi o alerta. Mas o que vocês vão fazer no dia do castigo? Na calamidade que vem de longe? A quem vão pedir socorro e onde deixarão a sua glória? É aquela velha história, né, que o ditado popular diz: depois que chegar o dia do juízo, não adianta chorar o leite derramado. Talvez você que nunca passou pela experiência de ficar ali de frente a um fogão, né, fervendo leite vamos dizer assim, acompanhando, né, o processo dele de fervura e de crescer, você tem que abaixar antes que derrame. Eu lembro que na minha infância, quando minha mãe pedia para olhar, eu ficava ali atento. Mas se eu tirasse o olho um instantezinho, o leite derramava. E aí melava o fogão todo, aquela coisa toda. E aí a gente ficava chateado, né? Ficava triste por conta daquela situação. E é exatamente isso que o ditado quer chamar a minha e a sua atenção. Não adianta chorarmos o leite derramado. Não adianta a gente negligenciar o agora e depois que as consequências vêm, depois que o juízo de Deus vem, depois que tudo aparentemente está perdido, a gente olha e diz, agora está sem jeito. Pois é, não adianta. Temos que cuidar hoje em sermos justos, em sermos corretos, em sermos atentos, né? Porque se nós podemos, pelo menos, promover o bem-estar a uma única pessoa, essa é nossa missão, é o nosso dever. E se nós temos uma esfera de influência maior, nós temos uma responsabilidade ainda maior. Tá certo? Foi apresentado aqui, a gente também, o estudo falou, né, sobre Jeremias, que também Jeremias foi um dos profetas que viveu um período bastante delicado na história do povo de Deus e que ele também teve que chamar a atenção dos governantes, né, das pessoas também que seguiam o exemplo dos governantes, né, a serem pessoas justas, pessoas corretas, pessoas tementes a Deus. O texto que foi apresentado aqui, para a nossa reflexão, se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 23. O verso é do 23 ao 30, e diz assim, ó. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês dão dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas, sem omitir aquelas. Olha que coisa interessante. Eu vou fazer uma pequena pausa para a gente comentar essa parte do texto. Jesus está tecendo uma crítica não ao que eles estavam fazendo, mas ao que eles estavam deixando de fazer. Algumas pessoas se utilizam desse contexto para atacar a doutrina da devolução do dízimo, dizendo, olha, Jesus criticou os fariseus, os líderes religiosos, e está devolvendo o dízimo, né? Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo o seguinte, olha, vocês são muito minuciosos em algumas coisas, mas estão deixando a desejar em coisas tão somente fundamentais, tão somente necessárias, tão somente básicas. O que é que adianta você ser minucioso em pequenos detalhes, mas deixar as coisas básicas de lado? Não adianta de nada. Por isso que o versículo, logo em seguida, diz o seguinte, olha, vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Davi, o que é que nós devemos praticar? A justiça, a misericórdia e a fidelidade. E o que nós não devemos omitir? Devolução dos dízimos, por exemplo. Continuando, verso 24. Guias cegos. Vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Olha que coisa interessante, né? Ele ainda está se referindo ao contexto anterior, dizendo o seguinte, olha, vocês conseguem perceber os mínimos detalhes,
né, as nuances, as coisinhas pequenininhas, as letrinhas miúdas, mas estão deixando passar coisas altamente fundamentais. Por isso que Jesus diz, olha, vocês percebem um mosquito quando estão coando, mas estão engolindo um camelo sem perceber. Percebe? A razão pelo qual Jesus chama eles de guias cegos, porque para algumas coisas os olhos deles funcionavam perfeitamente, mas para outras era como se eles nem tivessem o dom da visão. E aí continua, né, dizendo o seguinte: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseus cegos, limpe primeiro o interior, né? Limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícias. Esse contexto é bastante interessante. Existem pessoas que estão preocupadas apenas em viver uma vida de aparência. Pessoas que talvez em frente às câmeras, em frente aos olhos do observador das pessoas, vivem ali uma vida como se tivesse tudo ok. Mas por dentro, internamente, está completamente destruído, devastado, cheio de coisas ruins, né? Cheios de sentimentos ruins, cheios de pensamentos ruins. E aí Jesus, ele tece aqui uma repreensão exatamente para esse tipo de pessoa. O que é que adianta você manter o celular bem limpinho, né, por fora, brilhando e tal, mas o conteúdo que está dentro dele só tem coisa feia, coisa errada, coisa que não deveria ter? O que é que adianta? Quando Jesus fala, olha, vocês se preocupam em limpar o copo e o prato, o exterior, mas dentro, o conteúdo do copo são coisas ruins. O que é que adianta ter uma sepultura luxuosa, linda, mas dentro só tem ossos e corpos em decomposição? Jesus, ele está pedindo para eu e você não deixarmos de nos preocupar com a aparência, porque a aparência é importante sim. Aquela história de que as pessoas, elas têm a primeira impressão daquilo que vem, é verdade. Mas nós devemos, primeiro, antes de nos preocuparmos com a aparência, porque isso será um efeito automático, nós devemos nos preocupar com aquilo que vai dentro de nós, com as coisas que estão no nosso coração, na nossa mente, nos nossos pensamentos. Se nós tivermos essa preocupação, esse cuidado devido, sim, com certeza nós vamos externalizar. A nossa aparência também será bonita e agradável. Por quê? Porque nós nos preocupamos primariamente com aquilo que vai dentro de nós. E aí o texto continua. Cadê? Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos. E dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. E aqui a gente vê o sumo da hipocrisia. Porque eles dizem que se vivessem no tempo dos antepassados não fariam um mal que foi promovido aos profetas de Deus. Mas aí quando veio o próprio Filho de Deus, eles assassinaram o Filho de Deus. E aqui a gente vê o resultado de pessoas que vivem uma vida de aparência. Elas nunca vão conseguir produzir algo bom. Embora elas se esforcem, embora elas aparentem, o resultado delas sempre será destruição, maldade, injustiça, coisas terríveis, né? E aí a gente encerra esse texto e parte aqui para os últimos pontos que eu separei, que diz o seguinte: para que ninguém pense que a injustiça era uma preocupação apenas no Antigo Testamento, temos esse contexto aí de Mateus e outros textos do Evangelho que mostram que esse assunto era de extremo interesse para Cristo. De fato, Cristo, em várias oportunidades, ele chamou a atenção a esse tipo de realidade. Por exemplo, muitas vezes as pessoas não têm esse entendimento, mas quando Jesus, ele de certo modo, chama a atenção ali dos seus discípulos com relação
aos samaritanos era exatamente isso. Porque os samaritanos eram vistos como uma pessoas de segunda categoria, de terceira categoria, né? Por conta do histórico, do passado que eles tiveram. E aí Jesus diz, não, não é assim que vocês devem tratar eles, não. Eles também são povo de Deus, eles também são filhos de Deus. Embora eles não tenham a instrução devida, embora eles não tenham o devido preparo, né, como os judeus têm, mas Deus também quer salvar eles. Tem graça para eles também. E da mesma forma que Deus tem essa visão positiva e acolhedora com todas as pessoas do mundo, eu e você também devemos ter. Então, nada de promover essa ideia de segregar, de separar, de dividir. Não. Nós temos que ter um olhar compassivo, de compaixão, de amor e misericórdia. Porque é isso que o nosso Deus espera de seus filhos. E por último, na passagem paralela de Lucas, né, ali Lucas 11:42, Jesus lamenta porque os líderes desprezavam a justiça e o amor a Deus. Tá certo? Então chegamos ao fim de mais um estudo. Hoje nós fomos chamados a estabelecer a justiça. E isso não é um dever somente de pessoas que ocupam um cargo de liderança, mas é um dever de todas as pessoas que estão vivas sobre a face dessa terra. Em alguma ocasião, na nossa esfera de atuação, de influência, nós devemos devemos promover a justiça para com os nossos semelhantes. Tá certo? Que Papai do Céu te abençoe, te proteja de todo mal. Eu quero te ver aqui no próximo encontro, para a glória de Deus. Até a próxima e tchau, tchau.